E ele traz lá dados alarmantes mostrando que pela primeira vez na história da humanidade, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. É isso mesmo que você ouviu. Chegamos em tal ponto em que chamar os mais jovens de burros não é uma mera piada ou chacota, e sim um fato. Talvez isso pareça um pouco chocante para você que é da geração Z, ou é pai ou mãe de um filho dessa nova geração. Mas o que verdadeiramente está acontecendo? Quais são os motivos para o nosso emburrecimento? Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? Eu não sou bom com temas religiosos. Can you name 3 countries besides the USA? I suck at history. That was like my worst subject. Can we do like science? Acho que é aqui. O que é aí? Santa Catarina. Aí é o Rio Grande do Sul. Do you know who fought in the Civil War? The Nazis versus Germany. No. Yes. No. Não é segredo para ninguém que as gerações mais velhas frequentemente têm um ponto de vista negativo sobre as gerações mais novas. De fato, o mundo sempre se altera e cada década traz um cenário diferente para as pessoas. Em um dia você tem jovens de 18 anos metralhando alemães nos céus, e no outro você tem jovens de 18 anos fazendo dancinhas no TikTok. As perspectivas mudam muito, mas toda essa discussão sobre o, entre aspas, emburrecimento da geração Z não gira em torno somente dos aspectos culturais de cada década, mas talvez de como o virtual tem impactado no estilo de vida e, por consequência, na saúde dos mais novos. Isso é mais controverso ainda quando pensamos que nunca na história da humanidade tivemos acesso a tanta informação e, mesmo assim, isso não, e provavelmente nunca, vai despertar uma era de ouro no nosso planeta. As redes sociais vieram para ficar, e nos últimos tempos elas têm sido alvo de críticas, sendo acusadas de causar esse efeito negativo nas crianças e adolescentes. No próprio vazamento do Facebook Papers, fica explícito que a empresa sabe que os produtos dela, ou seja, as redes sociais, manipulam e destroem vidas. E exemplos disso não são raros, especialmente em ano eleitoral. Well, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. Essas redes sociais são construídas com mecanismos estratégicos para reter e viciar seus usuários. E essa, que você está agora nesse exato momento, não é uma exceção. Tudo acontece de maneira muito inocente enquanto nós não percebemos o efeito destrutivo que a inutilidade e essência de certas informações causam na nossa cabeça. Falou que o cérebro, ele meio que se adapta assim ao meio. Tipo, é como se o cérebro pode ser meio burro, e daí ele se adapta ao TikTok, tipo, o máximo que ele precisa ser, digamos. Por isso que as pessoas, digamos, vão ficar mais burras com o TikTok. É uma simplificação, mas eu gosto de dizer que o cérebro trabalha numa relação econômica. Custo-benefício. O TikTok, ele tem um custo muito baixo e pro cérebro, benefício muito bacana. Pegando essa coisa da dopamina, o TikTok, de certa forma, ele otimiza a liberação de dopamina. Pronto. O simples fato de o TikTok liberar doses de dopamina de maneira quase que idêntica a máquinas caça-níqueis já é suficiente para nos deixar de cabelo em pé. Eu devo confessar que no boom do TikTok, há uns 2-3 anos atrás, eu relutei em baixar o aplicativo. Mas chegou um tempo que cedi e acabei instalando no meu celular. E, de verdade, depois disso eu nunca me senti tão viciado no celular em toda a minha vida. Alguns meses depois, eu me senti na obrigação de excluir essa rede social, que com vídeos de segundos estava tomando horas do meu dia. Mas de qualquer forma não adiantou muito. Todas as redes sociais estão, digamos que, se tiktokizando com conteúdos curtos. Nós poderíamos divagar horas sobre o excesso de conteúdo extremamente sexualizado, discurso de ódio e desinformação, ou do que eu chamo de 8 ou 80 das redes sociais. Onde de um lado você tem pessoas expostas demais, os narcisistas, o que muitas vezes traz danos psicológicos tanto para eles mesmos quanto para a audiência. E do outro, você tem pessoas que se aproveitam da sensação de anonimato que a internet dá e abrem a latrina com discursos de ódios e brigas gratuitas.
transformando a utopia da internet em um ambiente completamente tóxico e nocivo para qualquer um, independente da idade, sexo ou credo. Ansiedade, depressão, fobias sociais, detox de dopamina, nofap, são só alguns exemplos do efeito ação e reação que esse mundo virtual trouxe para o mundo real. Mas ok, vamos deixar de lado o fato de os jovens não realizarem nem metade dos feitos considerados grandiosos nas gerações passadas. Também vamos desconsiderar o suposto dever moral que a nova geração tem de ser a responsável por mudar o mundo para melhor, o que parece não estar acontecendo. Será mesmo que o grande vilão dessa história são só as Big Techs que mudaram as nossas vidas na última década? Ou dos jovens que supostamente não querem saber de nada mesmo? O QI é uma variável que cresceu constantemente durante o século XX, geração após geração, dando origem ao efeito chamado Flynn. These have been truly massive. That is, we don't just get a few more questions right on IQ tests, we get far more questions right on IQ tests than each succeeding generation back to the time that they were invented. Mas, pela primeira vez na história, estamos vendo um ponto de inflexão. E a linha desse gráfico que apontava para cima, agora aponta para baixo. Ao invés de usarmos todo esse conhecimento disponível na palma das nossas mãos, nós nos agarramos ao Google para usufruir de um conhecimento on demand, ou simplesmente o famoso se eu não souber, eu pesquiso. Pesquiso quando eu for questionado, coisa que pouco tem acontecido. Um buscador como o do Google, por exemplo, ao invés de se tornar uma ponte que transporta conhecimento de forma contínua, acaba se tornando uma muleta para os nossos cérebros viciados em dopamina, quebrando totalmente a expectativa de tempos melhores com pessoas melhores. Mas também não é como se as bibliotecas no passado vivessem lotadas. Segundo James Flynn, uma das principais razões para o aumento contínuo do nosso QI no século passado foi o desenvolvimento da dedução hipotética lógica, coisa que as pessoas dos anos por volta de 1900 tinham dificuldades em fazer. Alexander Luria foi um psicólogo soviético dessa época, e ele contribuiu com entrevistas com pessoas feitas há mais ou menos uns 100 anos atrás, que fez o pesquisador Flynn validar sua teoria. And then Luria went to another person, and he said to them, "There are no camels in Germany. Hamburg is a city in Germany. Are there camels in Hamburg?" And the fellow said, "Well, if it's large enough, there ought to be camels there." And Luria said, "But what do my words imply?" And he said, "Well, maybe it's a small village and there's no room for camels." In other words, he was unwilling to treat this as anything but a concrete problem. Esse foi um exemplo das 3 entrevistas do Luria que Flynn cita no seu TED, mas é perceptível ver que antigamente nós tínhamos dificuldades em lidar com problemas que não fossem reais. Bom, evoluímos essa capacidade, mas aparentemente estamos regredindo-a novamente. Por que isso está acontecendo? Sim, o uso excessivo, e me arrisco a dizer que até mesmo o uso moderado de certas redes sociais te deixam menos atento, mais idiota e de maneira geral mais estúpido. Especialmente na primeira fase da vida, como o neurocientista Michel Desmourguet evidencia no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. No entanto, falar de educação, especialmente num país como o Brasil, é um assunto que pode ser muito complexo. E demonizar as tecnologias não é nem de longe uma atitude sensata, apesar de elas terem uma boa parcela de culpa. Só que esperar que o Estado cumpra seu papel de prestar uma educação decente também não parece uma boa ideia. Nos primeiros anos da União Soviética, os bolcheviques assumiram um país onde não mais do que 30% da população sabia ler e escrever. Segundo o próprio Lenin, não se pode construir um paraíso socialista num país analfabeto. E por isso foi criada uma lei chamada Likhbez, que tornava obrigatória a alfabetização em russo para todas as pessoas dos 8 a 50 anos de idade. Foram criados diversos pontos de eliminação de analfabetismo que transformavam os cidadãos analfabetos em pessoas chamadas minimamente alfabetizadas. O governo chegava até a recompensar as pessoas por isso. É claro que uma boa dose da doutrina socialista vinha de brinde nessa educação obrigatória, portanto isso não era o Estado sendo bonzinho. Tinha um interesse por trás e provavelmente sempre terá, independente do partido. Mas em nome da alfabetização, o método soviético funcionou extremamente bem, já que não levou mais do que 4 décadas para que 90% da população ser considerada plenamente alfabetizada.
Bom, estamos em 2023. O Estado brasileiro continua prestando um serviço educacional considerado por muitos como medíocre, e o que já era ruim conseguiu ficar pior, já que a cereja do bolo da ineficiência do Estado é justamente esse uso quase viciante das redes sociais. Segundo Desmourguet, as causas desse emburrecimento são claramente identificadas, entre elas, diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras como lição de casa, música, arte, leitura, etc., perturbação do sono que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado, superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade, subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo que, além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. E quando você soma esses novos fatores numa conta onde o emburrecimento já era obviamente o resultado, você tem o emburrecimento ao quadrado. Se o tempo que os jovens passam na escola já não é tão bem aproveitado, sobra então o restante do dia. Ainda segundo o neurocientista francês, nos primeiros anos de vida de uma criança, justamente os mais cruciais para o desenvolvimento da habilidade de aprendizagem e amadurecimento cerebral, elas passam em média 50 minutos em frente às telas. Ao longo da vida isso muda. Uma criança de 4 anos já passa algo em torno de 2 horas e 45 minutos em frente a um celular ou tablet. Essa média continua aumentando conforme os anos passam, e entre os 4 e 8 anos de idade, essas horas aumentam para um pouco mais de 3. Desmourguet argumenta no seu livro que, somando as horas passadas em frente às telas, uma criança comum de 8 anos de idade já teria passado pelo menos 1 ano e 3 meses ininterruptos da sua vida grudada num celular. Isso seria tempo suficiente para que essa criança se tornasse um pequeno prodígio no violino ou qualquer outra atividade mais benéfica. E convenhamos, assim como eu, você também conhece alguém que fica bem mais tempo à toa no celular. Desmourguet ainda argumenta que 62% dos adolescentes dedicam mais de 4 horas por dia em ficar com a cara num celular. E quem carrega essa média para cima são os jovens das classes econômicas mais baixas. Se até aqui você já conseguiu entender como horas num tablet pode atrapalhar a cabeça de um jovem, imagine então um jovem de classe baixa, viciado em TikTok, assistindo por horas a fio um conteúdo imbecilizante. Segundo Desmourguet, esses são os usuários mais viciados e, por consequência, os mais intelectualmente prejudicados. Uma geração com QI inferior não é fruto somente do vício em telas. Segundo Desmourguet, há outras variáveis que contribuem para essa queda. Mas para ele, há estudos substanciais mostrando que o uso de celulares, televisão ou videogames, especialmente na infância, afeta o desenvolvimento cognitivo. Et si on fait le cumul entre 2 et 18 ans, du temps que les enfants passent sur les écrans pour des fonctions de divertissement, on arrive à l'équivalent de 32 années scolaires. C'est un temps absolument colossal. Einstein, Russell, Voltaire, Ada Lovelace e muitos outros. Sabe o que todas essas mentes brilhantes tiveram em comum? Tutores. Mas na época deles, um professor particular era extremamente caro e, portanto, só jovens privilegiados tinham acesso a professores. Na verdade, há alguma dúzia deles. Quem já teve o privilégio de ter um professor particular, mesmo que seja só para ajudar a reforçar uma matéria na escola, sabe que isso funciona muito bem. A grande verdade é que acesso à informação por si só não faz gênios. Todas as mentes brilhantes que já existiu teve menos acesso ao conhecimento que qualquer pessoa atualmente. Mas o envolvimento que eles tiveram com a informação, especialmente nos primeiros anos de suas vidas, foi e é o ponto-chave. A história da educação em massa é relativamente nova e alvo de muitas controvérsias. Também não é segredo que uma escola não é feita para formar gênios, e sim lotes de pessoas iguais. O próprio modelo que conhecemos hoje nasceu essencialmente como uma resposta à demanda por trabalhadores minimamente qualificados na Revolução Industrial. E falando em revolução, essa década trouxe uma que acreditávamos que seria a virada de chave para a evolução do desempenho escolar dos alunos e do ensino de maneira geral, uma espécie de escola 2.0. Mas, 2 estudos feitos sob supervisão do Departamento de Educação americano constatou justamente o contrário. O primeiro concluiu que a exposição de softwares educativos na pré-escola, mesmo com a presença de professores treinados na utilização desses programas, manteve um aluno considerado mediano ainda como mediano. Ou seja, não houve nenhum impacto positivo.
Já o segundo estudo conseguiu mostrar que a capacitação e treinamento de professores num curso de formação pedagógica de 50 horas resultou numa melhora de 20% no desempenho dos alunos. Além disso, o próprio PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, escreveu numa publicação intitulada Alunos, Computadores e Aprendizagem, de 2015, que, abre aspas, apesar dos investimentos consideráveis em computadores, conexões à internet e softwares para fins educativos, há pouca evidência sólida de que o uso mais amplo de computadores pelos alunos conduza a melhores notas em matemática e leitura. Fecha aspas. Acho que ficou claro que mais professores, ou melhor dizendo, professores bem qualificados e bem remunerados, ainda são uma das principais causas da melhora do desempenho escolar dos alunos. Teríamos uma sociedade muito mais bem instruída, sem falar no número de empregos que seriam criados, já que a demanda por mais profissionais da área da educação poderia explodir. Num cenário favorável desse, que mal teria passar um tempinho no TikTok ou qualquer coisa do tipo. Porém, se compararmos o número de celulares versus o número de professores no planeta, teremos uma boa ideia do rumo que esse mundo pode tomar. Entretenimento, jogos, redes sociais, nada disso em sua essência é ruim. Mas a resposta para tudo isso que gostamos de consumir não é simplesmente prosseguir com moderação. A resposta é encarar o fato de que muito de nós estamos deliberadamente negligenciando qualquer atividade mais enriquecedora para o nosso intelecto em favor de conteúdo barato, raso, fútil e em excesso. Abordar o assunto educação para as massas significa assumir que o indivíduo deve ser educado por algo maior do que ele. E se concordarmos que a vontade de não ser idiota não deva partir de nós mesmos, mas sim desse algo maior, então teríamos que questionar o quão interessante uma população mais culta seria para as coisas e pessoas que mandam no mundo. Como mencionei, em um determinado momento da história isso foi interessante para a União Soviética, por razões que só os livros de histórias podem contar. Se ser uma pessoa minimamente culta for realmente interessante para você, francamente eu não vejo como nessa era de tanta informação você poderia ser privado disso, ou mesmo depender exclusivamente de um órgão terceiro. No próprio YouTube temos toneladas de conteúdos educativos sendo servidos de maneira descontraída e leve. Para a nova geração que está sendo o alvo dessas estatísticas de redução de QI, talvez um pouco da responsabilidade sobre isso venha dos seus próprios pais, já que muitos não impõem nenhuma limitação de uso de telas, principalmente na infância até os 6 anos de idade, período no qual o cérebro é mais plástico e é sedento por interações reais para o seu pleno desenvolvimento. O fato é que as gerações passadas estão também da mesma forma que a atual, com os olhos pregados nas telas. Dados recentes levantados agora em 2021 apontam que nós brasileiros passamos na média 5,4 horas por dia no celular. Se você confia nessa tese que o emborrecimento da nova geração vem por certa medida por causa do uso constante de TV, celular ou videogame, o primeiro passo para solucionar isso, segundo Desmoguet, é impor regras e dar o exemplo. Afinal, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como você vai ter moral de falar para o seu filho parar de mexer no celular se você não sai dele? Mas afinal de contas, a culpa seria mesmo dos pais, da geração Z, das Big Techs, do Estado ou de nós mesmos do século XXI, que deliberadamente optamos por dopamina fácil e barata a todo momento? Eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Deixa sua visão aqui nos comentários. Bom, deixa eu adivinhar, eu tenho certeza que você usa o WhatsApp. Se você quer saber o lado sombrio desse aplicativo, eu vou deixar um vídeo muito interessante de um canal parceiro aqui, do canal Inteligência Visionária, como recomendação. Tá aparecendo aí na tela.